a nossa sessão. Vereador Ricardo Daneluz. Vereador Ricardo Daneluz, PDT. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores. A sociedade caxiense, quero dizer, senhor presidente, que o prefeito atual, Daniel Guerra, tem demonstrado um dos maiores índices de incompetência já vistos na cidade. Ele que prometia uma nova política, tem praticado a mais velha política que possa existir, talvez, no mundo. A comunidade de Caxias do Sul não aguenta mais. Estamos na cidade da burocracia, na cidade que foi do empreendedorismo, que hoje não deixa pessoas empreenderem. A cidade da dificuldade. Uma administração que não gosta de conversar, que não gosta de receber as pessoas, e uma administração, principalmente, que tem faltado com respeito a todos os setores da nossa sociedade. Então, devido a isso, voto pela investigação dessa peça. Voto, sim, pela admissibilidade do impeachment. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente Flávio Cassina, PTB. Encerrados os pronunciamentos dos vereadores para suas declarações de voto. Passemos, então, em votação a admissibilidade da denúncia. Relembrando que quem optar pela admissibilidade vai votar sim. Quem rejeitar, votará não. O vermelho. Solicito aos vereadores que registrem seu voto. Pausa. Abre e fecha parênteses. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. A admissibilidade foi aprovada por maioria, votando pela mesma Alberto Meneguzzi, Alceu Tomé, Arlindo Bandeira, Denise Pessoa, Ed Carlos, Eloy Frisso, Felipe Gremelmaier, Gladys Frisso, Kiko Girardi, Paulo Iores, Paulo Périco, Rafael Bueno, Ricardo Daneluz, Velocino Ues. Contrariamente, Adiló de Domênico, Edson da Rosa, Elisandro Fiuza, Gustavo Toigo, Renato Nunes, Renato Oliveira, Rodrigo Beltrão e Tatiane Frisso. Peço um pouquinho de atenção. Peço permissão à nossa plateia para que possamos dar continuidade à sessão. Em vista da aprovação da admissibilidade aprovada, nós vamos passar agora à formação da comissão processante, integrada por 3 vereadores sorteados, entre os desimpedidos. Suspendemos a sessão por alguns instantes para a composição dos trabalhos. Abre parênteses. Sessão suspensa. Fecha parênteses. Obrigado. Vereador Edson, vereador Alberto, vamos dar continuidade ao nosso procedimento. Vereador Alberto Meneguzzi, abre parênteses, PSB. Flávio Cassina está descartado. Adiló de Domênico, Alberto Meneguzzi, Alceu Tomé, Arlindo Bandeira, Denise Pessoa, Ed Carlos Pereira de Souza, presidente Flávio Cassina, PTB. Por favor, pessoal, por favor, vamos dar seguimento ao nosso procedimento. Aqui sem vereador Alberto Meneguzzi, PSB, Eloy Frisso, Edson da Rosa, Elisandro Fiuza, Felipe Gremelmaier, Gladys Frisso, Gustavo Toigo, Kiko Girardi. Presidente Flávio Cassina, PTB, por favor, pessoal. Vereador Alberto Meneguzzi, PSB, Paulo Iores, Paulo Périco, Rafael Bueno. Presidente Flávio Cassina, PTB, por favor, pessoal. Nós vamos interagir com a plateia e com o plenário, porque aí não vamos sair daqui nunca. Vereador Alberto Meneguzzi, PSB, Renato Nunes, Renato Oliveira, Renato Oliveira, Ricardo Daneluz, Rodrigo Beltrão, Tatiane Frisso, Velocino Ues. Presidente Flávio Cassina, PTB. Concluído o procedimento, nós vamos agora para o sorteio de 3 componentes da comissão, um presidente, um relator, pode assim dizer, um revisor. Na realidade, agora, nós vamos só escolher os nomes e depois, entre eles, os sorteados vão fazer o seu acerto. Vale lembrar que nós vamos obedecer à proporcionalidade. Se for sorteado um candidato de um partido, aquele partido fica automaticamente excluído do procedimento. É um por partido. Vereador Alberto Meneguzzi, PSB. Vereadora Paulo Iores. Vereador Elisandro Fiuza e vereador Alceu Tomé. Presidente Cassina, PTB. Obrigado. Procedimento concluído. Agora, os 3 sorteados vão à sala da presidência para o acerto de quem será o presidente e o relator. Vamos suspender a sessão por alguns instantes, aguardando que eles retornem ao nosso plenário. Abre parênteses, sessão suspensa, fecha parênteses. Reabertos os trabalhos. Vereador Edson da Rosa, MDB. Questão de ordem, senhor presidente. Presidente Flávio Cassina, PTB. Pois não. Vereador Edson da Rosa, MDB. Eu solicito a invocação do artigo 104, em função do adiantado da hora. E ainda nós temos mais itens da pauta. Precisamos seguir a sessão até o final da hora do dia. Presidente Flávio Cassina, PTB, ok.
Atendendo ao disposto no artigo 104, submetemos à apreciação a prorrogação da sessão até o final da ordem do dia. Em votação, solicito aos vereadores que registrem seus votos. Abre parênteses, pausa, fecha parênteses. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A prorrogação da sessão até o final da ordem do dia foi aprovada por unanimidade dos presentes, dando a continuidade, informamos ao plenário e à nossa plateia e todos que nos assistem que foram eleitos, então, o vereador Alceu Tomé como presidente da comissão processante, a vereadora Paula como relatora e o outro componente, o vereador Elisandro Fiuza, que já foi divulgado anteriormente. Vereador Eloy Frisso, PSB. Pela ordem, senhor presidente. Presidente Flávio Cassina, PTB, só um instantinho que nós vamos ler a ata, então. Vereador Eloy Frisso, abre parênteses, PSB, até que conste da data, senhor presidente, pela ordem. Presidente Flávio Cassina, PTB, pois não. Vereador Eloy Frisso, PSB, como o pedido, senhor presidente, como o pedido de impedimento requeria o afastamento do prefeito, como não houve os 16 votos, falta, em tese, faltaram 14, portanto, o pedido foi acatado, mas em parte não todo o pedido encaminhado pelo cidadão Ricardo Fábio, que é bom que conste isso em ata. Presidente Flávio Cassina, PTB, correto. Vereador Eloy Frisso, PSB, em cumprimento ao artigo 100 da nossa Lei Orgânica Municipal, que exige 2/3 para o afastamento do prefeito, só requer a Vossa Excelência que inclua isso na ata. Presidente Flávio Cassina, PTB, não na ata de eleição, né? Posteriormente aos trabalhos. Ainda assim, nós temos, como o decreto 201/1967 não prevê o afastamento liminar do prefeito denunciado. Existe uma súmula vinculante em que especifica propriamente que a definição de crimes de responsabilidade e estabelecimento das respectivas normas do processo de julgamento são de competência legislativa privativa da União, mesmo que as leis orgânicas prevejam, então, indeferida em parte a sua colocação. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da comissão processante. Vereador Edson da Rosa, MDB. Pois não, senhor presidente. Comissão processante, ata 01/2019. Aos 8 dias do mês de outubro de 2019, às 11h45, reuniram-se na sala da presidência desta Câmara Municipal os vereadores Alceu Tomé, Elisandro Fiuza e Paulo Iores, sorteados nos termos do artigo 5º do inciso 2º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, durante a sessão de número 361, sessão ordinária, nesta data, para integrar a comissão processante que irá analisar o processo, encaminhando denúncia, o pedido de impeachment do prefeito, senhor Daniel Antônio Guerra, de autoria do senhor Ricardo Fábio de Abreu, contendo o documento externo número 365/2019 e aditamentos à denúncia, por meio dos documentos externos, número 366/2019 e 373/2019. Os vereadores integrantes da comissão processante definirão que a presidência caberá ao vereador Alceu Tomé e a relatoria caberá à vereadora Paula Iores. Assinam o presente ata, senhor presidente, de instalação da comissão processante. 2 pontos. Vereador Alceu Tomé, presidente. Vereador Elisandro Fiuza. Vereadora Paula Iores, relatora. Essa é a leitura da ata número 01/2019, presidente, que instaura a comissão processante. Presidente Flávio Cassina, PTB. Obrigado. De antemão, agradeço a disponibilidade dos vereadores Alceu Tomé, Paulo Iores e Elisandro Fiuza. Temos confiança de um bom trabalho, de um sério trabalho por parte de todos os senhores. E, desde logo, todas as atividades, todos os trabalhos e a documentação passam às mãos da comissão para o encaminhamento, conforme previsto no artigo 201, de 27 de fevereiro de 1967. Está encerrada, então, a primeira parte da nossa ordem do dia. Dando seguimento, em discussão e única votação, a admissibilidade do documento externo, número 377/2019, pedido de impeachment e cassação do mandado do vereador Alceu Tomé, de autoria do senhor Alaor Correia Barbosa. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do artigo 5º. Esse já foi lido anteriormente. E o artigo 7º do Decreto de Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967. Vereador Edson da Rosa, MDB.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que eu faça novamente toda a leitura dos artigos 5º e 7º. Presidente Flávio Cassina, PTB. Ok. Vamos, então, ouvir a leitura do artigo 5º e 7º da Lei número 201/67. Vereador Edson da Rosa, MDB. Pois não, senhor presidente. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá o seguinte rito de outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Inciso 1º. Inciso 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleito, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará, se necessário, para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Inciso 2. De posse da denúncia, o presidente da Câmara da primeira sessão determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento, decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes. Da mesma sessão será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Artigo 7º, que trata especificamente do mandato do vereador. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando? Primeiro, número 1. Utilizar-se do mandato para a prática dos atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Número 2, fixar residência fora do município. Número 3, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro à sua conduta pública. Parágrafo 1º. O processo de cassação de mandato do vereador é, no que couber, o estabelecido no artigo 5º deste decreto-lei. Por isso, a leitura, senhor presidente, dos 2 artigos. Presidente Flávio Cassina, PTB. Correto. Solicito, então, ao primeiro secretário que proceda à leitura do documento externo número 377/2019. Desculpa. Presidente Flávio Cassina, correto. Solicito, então, ao primeiro secretário que proceda à leitura do documento externo 377/2019. Vereador Edson da Rosa, pois não. Senhor presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, Alaor Correia Barbosa, brasileiro chapeador, portador de documento de identidade, 101-74-17-121, inscrito no CPF número 62275828087, título leitor 076643000485, residente domiciliado na Rua Sinimbu, número 286, Nossa Senhora de Lourdes, Caxias do Sul, vem a pedido de impeachment e cassação de mandato de vereador. Em face do senhor ao seu Tomé, vereador de qualificação desconhecida, com domicílio na Câmara Municipal de Vereadores, Rua Alfredo Chaves, 1323, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E-mail a tomé@câmara-de-caxias.rs.gov. Telefones. Nos termos do artigo 7º e seguintes, Decreto-Lei 201 de 1967, pelos fatos e fundamentos expostos a seguir. 1. Dos fatos. O vereador investigado trata-se de réu em processo criminal que visa prender os responsáveis por uma rede de aliciamento de menores e prostituição infantil na cidade de Caxias do Sul, RS. Segundo notícia do Jornal Pioneiro, na data de 24 de janeiro de 2018, anexo 2, o senhor Alceu Tomé teria se envolvido com uma rede de exploração de menores e prostituição infantil, inclusive mantendo relação sexual com uma menor de 14 anos de idade. Jornal Pioneiro, vereador de Caxias do Sul, Alceu Tomé, 59 anos, eleito com 2.121 votos na última eleição, foi indiciado nesta quarta-feira como suspeito de suposta exploração sexual de uma adolescente.
O inquérito da Delegacia de Proteção à Criança ou Adolescente também responsabiliza outro homem e 2 mulheres pelo mesmo crime. O indiciamento é pelo artigo 244 do Estatuto da Criança e Adolescente. Submeter criança ou adolescente à prostituição ou exploração sexual. A pena prevista é reclusão de 4 a 10 anos. O inquérito foi aberto no início de 2017, após uma denúncia do Conselho Tutelar sobre uma adolescente de 14 anos que foi acolhida num abrigo público. A jovem, conforme a denúncia inicial, faria programas sexuais no bar do interior de Caxias do Sul. O local supostamente seria frequentado por Tomé, inclusive durante a campanha para as eleições em 2016. A menina, que teria sido abandonada pela mãe, residiu no bar durante alguns meses. O vereador e o outro homem supostamente eram clientes do bar. Em depoimento na delegacia, na DPCA, a jovem apresentou uma história de vida muito complexa e diversas situações que ainda precisam ser esclarecidas pela Polícia Civil. Os pais teriam conhecimento da situação da exploração sexual e, conforme a DPCA, Tomé foi reconhecido como sendo um cliente com quem a jovem manteve relações em 2016. A jovem não sabia que era um político. Além disso, segundo a mesma notícia vinculada pelo mesmo jornal, portanto, fato público e notório, do conhecimento de todos, a menor poderia ter menos de 14 anos, o que é algo ainda mais degradante, moral e abjeto, porque pode ser considerado um estupro, segundo a lei, pela pouca idade da menina, ou seja, uma criança sendo explorada sexualmente. Jornal Pioneiro. Um detalhe que intriga a polícia é quando a menina teve sua primeira relação. Ao que tudo indica, ela teria menos de 14 anos na época, o que caracteriza um crime de estupro de vulnerável. Independente do processo criminal instaurado, que ocorre em segredo de justiça no Fórum de Caxias do Sul, os fatos relatados nessa denúncia e trazidos nos assectos são gravíssimos e degradantes. Para um homem público que envergonha nossa cidade por tratar-se de um vereador da cidade de Caxias do Sul, pago com o suor dos impostos de nós caxienses e demandam uma imediata investigação desta Câmara Municipal e, ao final, uma vez trazidos à luz e esclarecidos por esta casa, o impeachment de cassação do mandato do vereador, o Sr. Tomé, por ferir a dignidade e o decoro do seu cargo público. É o que diz o artigo 7º e seguintes dos decretos-lei 201 de 67. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando 1. Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção de improbidade administrativa. 2. Fixar residência fora do município. 3. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. Parágrafo 1º. O processo de cassação do mandato de vereador é no que couber o estabelecimento no artigo 5º desse decreto-lei. 3. Os pedidos. Diante disposto, o autor eleitor nessa cidade, documento em anexo, se requer a, nos termos do artigo 5º, inciso 2º, Decreto-Lei 201/67, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinar sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante com 3 vereadores sorteados entre os impedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Sendo a presente denúncia acolhida diretamente pelo presidente da Câmara Municipal ou sucessivamente, lida em plenário na primeira sessão legislativa subsequente ao protocolo e, uma vez deflagrada a investigação do vereador, o afastamento do vereador ao seu Tomé do seu mandato enquanto penderem as investigações sobre os crimes gravíssimos que lhes são imputados. B. A procedência do pedido com impeachment e cassação do mandato do vereador ao seu Tomé por ferir a dignidade e o decoro do seu cargo público. C. Seja oficiada a 4ª Vara Criminal desta comarca, requerendo o envio integral do processo criminal em que o vereador Tomé figura como réu, sendo preservados os direitos de criança e adolescente protegidos pela segredo de justiça. D. Sejam determinados pela Câmara Municipal para apurar os fatos, todas as diligências, os meios e as provas em direitos admitidos, além da juntada de mais documentos adicionais posteriores, especialmente o depoimento do vereador investigado sobre os fatos, bem como sejam ouvidas as seguintes testemunhas. Senhora Promotora de Justiça, doutora Fernanda Soares Pereira, domiciliada da Avenida Independência 2372, Barra Exposição, sede Ministério Público Estadual, a qual se trata da promotora de justiça responsável por deflagrar a investigação e processo criminal contra o vereador investigado na 4ª Vara Criminal do Fórum da Comarca de Caxias do Sul, RS. Senhor Delegado de Polícia, doutor Caio Fernandes, titular da Delegacia de Proteção em Criança e Adolescente, domiciliado da Rua Marquês do Herval, 1178, centro telefone 3221-6028, ao qual se trata do delegado de polícia que desbaratou os aliciadores e a rede de prostituição infantil em que estava envolvido o vereador Alceu Tomé. Os pais da menor aliciada da rede de prostituição infantil, que teriam reconhecido o vereador Tomé na delegacia, que podem confirmar a violação sexual a que a jovem foi submetida por ação de um homem público cuja identidade com maiores de idade deve ser requerida por ofício ao senhor delegado de polícia, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Caxias do Sul, Rua Marquês do Herval, 1178, Centro. Telefone 3221-6028. Junta documentos anexos, anexo 1, Decreto-Lei 201/67, anexo 2, notícia Jornal Pioneiro, anexo 3, notícia Jornal Pioneiro, entrevista com a promotora doutora Fernanda Soares Pereira, anexo 4, cópia do RG, CPF, título do eleitor e comprovante de residência do autor.
Termos em que espera deferimento, Caxias do Sul, 7 de outubro de 2019, Alaor Correia Barbosa, RG, já mencionado, CPF já mencionado e título eleitor também já mencionados anteriormente. Tem um telefone aqui, senhor presidente, 996343935. Essa é a leitura, senhor presidente, do pedido de impeachment de cassação do mandato do vereador Alceu Tomé. Presidente Flávio Cassina, obrigado, vereador Edson. Igualmente ao procedimento anterior, cada vereador que quiser declarar seu voto pode fazê-lo até 2 minutos. Vereador Eloy Frisso, declarar o voto, senhor presidente. Vereador Rafael, declarar o voto. Presidente Flávio Cassina, vereador Eloy Frisso. Na sequência, Rafael Bueno. Vereador Eloy Frisso, senhor presidente, na minha fala na tribuna até comecei a abordar o assunto, mas como concluí o meu tempo, não tive oportunidade. Eu tive acesso, embora o processo corra em segredo de justiça, tive acesso através dos advogados que fazem a defesa do vereador Tomé, e ali está bem claro que o depoimento dado na delegacia foi refutado no Ministério Público. Portanto, não existe nenhuma acusação contra o vereador Tomé com relação ao referido na peça que pede a admissibilidade da abertura do processo de impedimento. E também, de parte do senhor juiz, também não houve nenhuma alteração desse pedido. O que prossegue no processo é apenas a dúvida sobre quem seriam os proprietários do estabelecimento onde houve esse problema. Então, nesse sentido, faço esse reparo. Acho que houve, de parte do autor, uma precipitação por talvez não conhecer o processo. Nesse sentido, voto pelo não, senhor presidente, porque, a fim e ao cabo, a denúncia em si não vai prosseguir